né? Que essa parte não era nem para tu se meter, entendeu? Só porque tu tá mais jovenzinho aí, não se mete com a gente não, entendeu? Nosso cabelo tá grisalhozinho assim. Isso aí. Essa juventude tem que suar a camisa para ficar igual a gente. Pastor Ricardo, te amo, tá? Muito monte junto, muita oração. Já comeu muito sal junto, né? Meu Deus do céu. Eu não consegui comer um sal com ele esses dias. Eu estava viajando, mas eu consegui ligar. Mas eu queria estar presente. Amo vocês, tá? Pastora Mônica. A que via no meu colo era a Isabela, né? Isabela lá. Tá casada, né? Não é isso? E Isabela, a Débora e o Isaac. Deus abençoe. Estou feliz de estar aqui revendo alguns amigos também. Meu amigo ali, Cristiano. Evangelista Cristiano. Irmãos, as primeiras vezes que eu fui pregar, eu tinha muita dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldade de dicção, de falar. Você pode talvez não saber disso, mas eu sei. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar. E quem me ajudou as primeiras pronúncias, a preparar os primeiros sermão para pregar, foi o evangelista Cristiano. Ele tinha muita paciência. Teve uma vez que eu entrei lá para ele me ajudar a preparar um sermão, cheguei de manhã, tive que ficar vendo ele ajudar o pai dele a consertar a televisão. Saí de lá à noite, ainda nervoso. Ele já tinha me ensinado o sermão umas 10 vezes, mas não entrava na minha cabeça. Aí ele falou, você vai ter que voltar a estudar. Eu falei, eu não sei estudar, eu não entendo nada. Ele, volta a estudar que eu vou te ajudar na escola. E ele me ajudou, meus primeiros anos na escola, quem me ajudou a preparar os trabalhos da escola foi o Cristiano. Eu lembro até hoje que ele ficou a noite toda comigo, tentando me ensinar corrida marmentista, os dois conceitos bipolares da União Soviética. Lembra disso? Ficou na minha cabeça até hoje, né? Eu sou muito grato pela sua vida, tá? Eu vi ele ali. Eu viria no batismo dos meninos, que eles tinham me chamado, só que eu estava viajando, do Christian, que eu peguei no colo, né? O Caio e o Cássio já peguei pouco, mas o Christian e o Caio eu participei bem no início, né? Lá na casa, né? E eles estão aí, foram batizados os 3. Foi um batismo lindo para a glória de Deus, né? Coisa linda. E assim, essa família mora no meu coração. O Cristiano e a Cristina, tá? Ricardo tá aí, dispensa comentário. Brigamos junto, discutimos. Eu era pequeno assim, mas eu era bom na briga. Eles não entravam no meu caminho, não. Tinha um demôniozinho comigo maneiro. Um demôniozinho que entrava em mim. Ruim, estranho. Graças a Deus saiu para não voltar mais. Daniel, rapaz, pregar perto do Daniel, hein? Pelo amor de Deus. Vem aquela música do Eli, esqueci o nome dele. Pregar o quê, cantar o quê, né? Deus continue te abençoando. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A minha esposa, irmão, ela viria comigo. Ela está muito decepcionada. A mulher tem sua vaidade. Ela fez o cabelo com uma pessoa nova e a pessoa cometeu um desastre no cabelo dela. Ela estava abatida. Falei, amor, vai para a igreja aqui perto. Não fica assim, levanta a sua estima. Ela chegou agora de tarde, 5 horas do salão e não está feliz. Isso é coisa de mulher, né? Mas ela falou, eu vou para o culto da igreja, que lá todo mundo já me conhece. Eu falei, tá bom. E veio comigo meu amigo, meu melhor amigo. Fica de pé aí. Esse é meu melhor amigo, irmão. O nome dele é Caleb, né, Caleb? É a pessoa que Deus me deu de presente, é minha herança. Só tem a cor da mãe, tudo nele parece mim. Rosto, boca, cabelo. Ele não é assim do jeito que vocês estão vendo, ele está cansado do dia todo. Ele está igual um anjozinho, né? Eu falei, hoje tu vai com o pai. É meu melhor amigo, né, amigo? Nós somos o melhor amigo, né? Ele falou, pai, eu estou com sono. Eu falei, não, você vai reagir já já. Abriu aí, Marcos 4. O meu amigo que a gente congregou junto muito tempo, meu amigo Naldinho, muita oração, muito culto junto.
Naldinho sempre foi um músico, eu falava, vamos chegar cedo para orar. Ele, isso aí, tem que fazer, vamos chegar cedo para orar. Naldinho é aqueles músicos que não queria só tocar, não, queria orar, buscar. E hoje o Naldinho é um pastor, é um músico, é um homem casado, tem família, e o tempo está evoluindo, né, Ricardo? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua amizade, tá, meu amigo? Tem mais alguém aqui que eu tenho uma proximidade assim antiga? Se tiver, no final a gente dá um abraço, tá? Abre aí Marcos 4. Diz assim. Fala assim, você mesmo não abriu? Marcos 4. Aqui. Versículo 34. Gente, está fazendo um ano a igreja, né? É muito difícil uma igreja fazer um ano na pegada que vocês estão realizando. Isso aqui só Deus que faz. Porque hoje em dia as pessoas fazem aniversário e aí eles começam a mandar carta para um monte de igreja e enche o culto no dia com várias cartas. Depois fica na pendência de atendê-los. E isso faz com que a pessoa relaxe e não trabalhe, não visita, não ora. E aí vocês estão nessa pegada. Eu sempre fui, por isso que quando eu fui trabalhar ali em Shalom com o pastor André, eu falei, pastor André, vou trabalhar, mas não vou mandar carta, não vou fazer isso. Vamos arregaçar a manga, visitar o povo. O povo está aí em casa, só quer uma visita, só quer uma oração, só quer eu te ouvir. Ele vai falar meia hora, você vai orar e ele vai falar, nossa, você é uma benção. Que benção, tu não fez nada, só orou e ouviu. As pessoas querem ser ouvidas, querem ser amadas de verdade. As pessoas não querem se sentir números, é só isso. E aí faz com que o evangelho cresça, a igreja cresça. Isso aqui está muito pequeno perto do que Deus vai fazer nesse lugar. Eu quero profetizar que antes do meio ano o número será dobrado. Eu falei, só quem estava na frente pegou, pelo amor de Deus. Eu quero profetizar que antes do meio ano, do ano de 2025, o número de pessoas que estarão aqui serão dobrados. Parabéns, Deus abençoe. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, ele disse, passemos para outra margem. Eles, lhe deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. E levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquietas. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse, porque vocês estão tímidos, ainda não tendes fé. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar manda lhe obedece? Diga comigo assim, despertaram-no. Espírito Santo, obrigado por eu estar aqui nesse lugar. Continua abençoando esse povo, a minha vida. Não deixa eu falar de mim mesmo, não deixa eu trazer palavras que possam ser edificantes para homens e não trazer transformação no coração. Me ajude nesses poucos minutos que eu terei aqui para anunciar a tua palavra. Que haja uma revelação do Espírito para o Espírito dos teus filhos. Assim eu te peço, pois a minha dependência é plena. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero aqui, em alguns minutos, eu quero aqui em alguns minutos, irmãos, transitar com você em um texto muito conhecido, que é o Evangelho de Marcos. Eu esqueci de falar da Carolzinha, né? Cadê a Carolzinha? A Carolzinha, ela ganhou um carinho por mim, porque eu estava numa batalha para levar esse menino para a igreja, e às vezes ela foi uma isca que eu usava. Eu ganhei ela, aí forçava isso, eu falei, como vocês viram, que vai deixar ela sozinha? E ela ganhou um carinho por mim. Quando ela me viu, ela foi me abraçar. Eu queria muito ir no batismo dele por isso. Eu falei assim, rapaz, o Ricardo, ele
ele tem uma dinâmica que Deus deu para ele. Verdade, Ele verdade. não se cansa das pessoas. Verdade. E isso Deus também fez na minha vida, mas hoje essa pegada de estar saindo, viajando, isso faz com que eu tenha outro tipo de trabalho, um outro tempo que Deus está me dando. Então, assim, Deus ele dá um tempo para cada um. E Deus abençoe essa menina de ouro. Ela canta, ela tem uma voz boa, é uma bênção, né? Queridos, o texto aqui é de Marcos, é uma palavra simples da parte do Pai, e o evangelho aqui é um evangelho onde Jesus ele se coloca como servo. Obrigado, irmão de Deus. Onde Jesus se coloca como servo. Por quê? No evangelho, olha a Bíblia toda, no evangelho de Marcos ele aparece como servo. Porque no evangelho de Mateus ele se aparece como o rei dos judeus. Existem os 3 evangelhos sinóticos: evangelho de Mateus, evangelho de Marcos e evangelho de Lucas. Evangelho de João é o evangelho universal. O evangelho de Mateus ele escreve a um povo judeu e reforça a ideia de que ele é rei e rei dos judeus, rei da glória. O evangelho de Marcos ele traz a conotação de servo. Jesus ensinou a ser servo nesse evangelho, tanto que você vai ver no episódio que ele vai se sobrepor para lavá-los e banhá-los, e Pedro vai se recusar, mas ele falou: se eu não lavá-los, vocês não têm parte comigo. Então Deus vai dar a oportunidade, eles vão dizer: então dá logo um banho todo. Aquele ali atrás é o Renan? Rapaz, peguei esse menino no colo, pelo amor de Deus, estou velho mesmo. E aí ele vai dar essa ideia de servo. Eu tive a alegria, e é com simplicidade que eu digo isso, com temor, de ir a Roma. E eu cheguei no Coliseu de Roma, eu ia fazer um vídeo. Quando eu iria fazer aquele vídeo, eu ia fazer um vídeo dinâmico e alegre. E aí o Espírito Santo trabalhou no meu coração, porque para eu estar ali em Roma, o Coliseu foi carregado de muito sangue, de muitas pessoas que nos antecederam e sangraram para que eu estivesse ali como crente, hoje, transitando de um estado para o outro, de um país para o outro, dizendo que só Jesus salva, que só Jesus cura. E eu não me coloquei na ideia de fazer um vídeo alegre. Eu falei oh meu Deus, você é crente mesmo? Essa é a Débora? Isabela, Jesus. Rapaz, ficou legal. Obrigado, eu estava me ouvindo aqui. Então eu não me coloquei a fazer um evangelho ali, uma coisa animada. Eu trouxe a ideia no vídeo sobre ele ser servo, porque o verbo que mais aparece em Marcos é o verbo etus, é um verbo que transita nos capítulos de Marcos com muita frequência, porque o etus é o logos, tanto que você vai ver várias vezes: logo subiu, logo desceu para orar, logo chegou, logo entrou na casa, logo impôs as mãos. Você vai ver com muita frequência esse verbo aparecendo. É o logo em agitação. Quando chega no Evangelho de Lucas, ele aparece como um homem perfeito. Um homem perfeito. O Evangelho de João, ele aparece como o Deus, o verbo se humanizado. E acho bem interessante, porque havia uma construção de ideias ali entre os gnósticos, se ele era 50% Deus, ou 100% Deus, ou 50% homem, ou 100% homem. Havia essa guerra ali. Eu não quero trazer essa ideia para a gente não perder a dinâmica aqui. E aí, qual é a ideia que mais me convence, que convence a igreja que acredita que Jesus morreu e ressuscitou? É a ideia de que ele é 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque se ele fosse 50% homem, tudo que ele viveu na terra carnalmente, então ele estava usando uma máscara e não era uma dor verdadeira. Mas como homem ele teve sede, como homem ele teve sono, como homem ele dormiu, mas como Deus levantou e mandou as águas se abaixarem nesse episódio. É tão interessante isso,
eu estava agora, há uns 3, não sei mais, o tempo passa rápido, em Rio Grande do Sul, trabalhando nas águas, no meio daquele alvoroço de algos, e aí me colocaram como responsável de busca corpos de pessoas que estavam mortas. E chegou para o Scooby, aquele surfista, ali um vídeo meu do Instagram, e ele mandou para um local mais de 1000 coletes, porque não tinha colete para a gente trabalhar lá, não tinha colete para você colocar, havia uma dificuldade imensa de colete e de combustível no início, para a gente ficar indo para a água com jet, com barco. E aonde você chega com isso? Porque o Scooby, ele tem uma dinâmica na minha vida, que quando eu cheguei em Portugal e Nazaré, que eu olhei aquelas ondas, que é considerado as maiores ondas do mundo, e eu falei assim, como pode, né? Um homem surfar uma onda dessa? Não é a categoria de Gabriel Medina, porque ele surfa outra. E aí eu falei, meu Deus, como pode? E Deus falou assim, ele não é o maior surfista, eles não são os maiores surfistas. Tem hora que vem umas ideias meio loucas na minha cabeça, e pregador tem uma construção de ideia meio esquisita, e ainda mais se você é analfabeto igual eu, pensa coisa mais louca ainda. Eu falei, então quem é o maior surfista? O maior surfista é Jesus. Eu falei, por quê? Porque Gabriel Medina usa prancha, Scooby usa prancha, Jesus vem na 4ª vigília andando sobre as ondas. Então aquilo que te assusta, para Deus não assusta, ele anda por cima do seu problema. Então ele é 100% homem, e ele também é 100% Deus. Texto para a gente colocar isso na cabeça, Colossenses diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, aonde nós vamos entender isso aqui? O Evangelho de João, ele é o verbo vivo que desceu do céu. É tão forte essa ideia de verbo. Um dia uma pessoa me indagou e falou assim, essas pessoas que fazem perguntas capciosas, elas fazem perguntas já sabendo da resposta, mas querem trabalhar com a sua retórica para construir a ideia que elas têm na sua cabeça, dizendo que a verdade que ela tem é verdade e a sua não é. Mas elas dão uma de que não sabe de nada só para desconstruir o que você sabe. E a pergunta que a pessoa me fez foi a seguinte, Albert, você acredita no ministério pastoral para mulher pregando? E eu já sei do coração da pessoa. Eu falei, Jesus veio como? Aí ele falou assim, não, me responde a pergunta para eu te responder. Eu falei, eu quero te responder, eu só queria saber como que Jesus veio. Aí ele falou, você não está me respondendo, você acredita em pastora sendo ungida, pregando? Eu falei, mas como que Jesus veio? Ele falou, eu não estou entendendo. Eu falei, vamos lá, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Sim, o verbo vai se humanizar e vai fecundar no útero feminino, certo? Então, o verbo vai andar na barriga de uma mulher quantos meses? 9 meses. O verbo está se fecundando no útero de uma mulher. Só que a Bíblia diz em Evangelho de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ainda diz assim, no primeiro versículo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E sem ele nada que se foi feito se fez. Então ele é o verbo, se ele é o verbo, ele é a palavra. Se uma mulher carregou a palavra na barriga durante 9 meses, o que impede uma mulher de carregar a palavra na boca? Você está com um problema, você deveria estar lendo mais a Bíblia, orando mais. As mulheres estão lendo, estão orando, estão crescendo, e tu está querendo atrapalhar. Está cheio de homem empacotado nos altares com terno e gravata, não oram mais, não leiam mais a Bíblia, é o mesmo sermão, cansado, e ainda está incomodado com mulher sendo ungida. Deveria estar estudando mais e orando mais para atrapalhar o ministério feminino. Deixa ela pregar, deixa ela ensinar, deixa elas romperem, que se levantem mais. Porque se tiver homem aí, que consegue ter uma construção de mensagem, igual o da Helena Raquel, tá difícil. Eu não tenho 3% daquela construção. Isso é só uma mulher pregando. É só uma mulher verbalizando. Agora ela me chamou para pregar na casa de Isabel para 2.000 pessoas. Uma mulher. Ela falou, Albert, eu não recebo um salário aqui da igreja.
eu já tenho meu ministério, tenho os meus livros, eu só quero que isso aqui rompa e cresça. Então, meu irmão, tem muita mulher boa por aí, tem muita mulher preocupada com a dinâmica da verdade, com a palavra, com isso. As mulheres estão reagindo, não estão mais igual antigamente não. Elas estão se submetendo ao cabeça da casa e sendo costela, andando junto, mas entendendo que o ministério tem que andar junto. Eu ensino com você, eu ando com você, eu prego com você, eu vou com você. Não dá para ficar de trás só te aplaudindo, dizendo, nossa, você é uma bênção. E aonde você vai com isso? São os evangelhos. Outro dia eu estava num lugar e o camarada pregando assim, está na Bíblia, não cai uma folha do céu sem que Deus o permita. Está no Evangelho, aonde Allan Kardec escreveu. Um dia eu tive que estudar um texto e eu peguei o livro do Allan Kardec, eu tenho os 4 evangelhos. Eles são tão inteligentes que para construir uma heresia eles têm que usar a Bíblia. Nos evangelhos de Allan Kardec está escrito, não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Não cai uma folha sem que Ele permita. Mas a ausência de Bíblia faz com que a gente engula tudo e ache que está escrito. É melhor fazer igual Jesus. O diabo está usando para ele, se tu é Deus, se tu é Deus, se tu é Deus, pula, salta, vai. Ele falou, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu ele. Só dizendo que estava escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esses são os evangelhos que eu amo, que eu estou anunciando. Evangelho de Mateus, ele está dizendo assim, ele é rei, rei dos judeus, diga assim, ele é rei. Diga com vitamina, diga ele é rei. Diga, ele é rei. Não, diga, ele é rei. Diga, rei. Todos os reis que vieram e sucumbiram, foram embora. Ele é o único rei que não conseguiram sucumbir. Gente, nesse pouco tempo, Deus me deu alegria de ir a alguns lugares. Deus fez uns negócios comigo que meio estranho. Às vezes eu chego no lugar, eu chego no aeroporto, num país, alguém me recebe, que honra, eu fico pensando, nossa, eu sou negro, moro na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, não moro próximo da Barra, moro na Barra Pesada, sou de Nova Iguaçu, para completar de Corumbá, a palavra Corumbá é esquecimento, e o camarada está feliz para me receber. Aí Deus fala no meu ouvido, eles não estão felizes porque é você que chegou, eles só estão felizes porque você carrega aquilo que eu te dei. Não é sobre você, é sobre a unção que eu estou te dando. Eles não querem saber de vocês, querem saber da palavra que eu te entreguei. Aí eu falei, me explica melhor. Lá em Roma eu sofri uma situação muito interessante. Eles não deixaram, eles não queriam deixar ir para outro país. A mulher era racista. E ela começou a me humilhar, e gritando que eu era negro, a mulher que me receberia para atravessar. Eu sentei no aeroporto, eu vi que eu ia perder a viagem. O que estava acontecendo ali? Se eu perco aquela viagem, eu teria que pagar mais ou menos 380 euros a 400 para poder continuar a viagem. 300 francos ali em euro. E eu pensei comigo, se eu tiver que pagar essa quantidade de franco, eu não vou ter. Eu estava com 50 e poucos francos no bolso, euro no bolso, e eu não ia ter 300 francos. 300 francos equivale a R$1.500, só porque eu era negro. E eu comecei a chorar no aeroporto, sentei num canto, e quando entrou todo mundo, ela ia fechar a porta, e eu falei, eu esperei uma outra, chamei outra, por favor, deixa eu ir, só por causa de uma mochila minha. Todo mundo tinha uma mochila igual, mas ela falou que não poderia transitar com a mochila. E eu falei, mas todo mundo tem a mochila. Ela, não, até que ela deixou. E Deus ali falou comigo algo assim, não é, fica tranquilo, nunca vai ser sobre você, é sobre aquilo que eu coloquei no seu coração. A jumentinha só foi aplaudida e ovacionada. Há 21 anos atrás eu ouvi um sermão. Quem pregou esse sermão foi na rua Ernesto Regatielli,
Quem pregou foi Cristiano Alves de Oliveira. Esse sermão que ele pregou, ele pregava sobre a glória de Jesus. E ele pregava dizendo que a jumenta foi aplaudida quando passava na via dolorosa. Não era porque ela era jumenta, é porque sobre ela Jesus estava sobre ela. Eu ali lembrei dessa palavra e entendi que não é sobre quem eu sou, é sobre quem está sobre mim. Se a jumenta volta, ninguém aplaudia a jumenta, ninguém lançaria ramos de oliveira sobre ela, mas como Jesus estava sobre a jumenta, aplaudiram aquela jumenta, porque Jesus estava sobre ela. Aleluia! Nesse evangelho, ele diz que ele é o rei da glória, rei dos judeus. Eu tenho um sonho, não sei se ele será concluído, mas eu tenho. Meu sonho é um dia em Jerusalém. Por que tu tem esse sonho? É um sonho de todo crente doido. Eu só quero ir no túmulo de Jesus, para chegar lá, deslumbrar aquelas letras, no hebraico, no grego, no inglês. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. O sucesso do evangelho está nesse tripé, nesse protótipo. Jesus ressuscitou. Ele não está lá. Todos os reis morreram e foram embora, mas Jesus permanece de pé. O túmulo dele está completamente Naldinho, vazio. Aonde ele está hoje? Está aqui nesse local, aonde há uma igreja. Irmãos, são 5.570 e poucos municípios no Brasil. Ele deslumbra esse lugar como lugar de adoração e se movimenta em adoração. Esse negócio de adoração, eu sei que hoje existem vários ensinamentos, eu respeito todos eles, desde o presbiteriano ao assembleano, desde o assembleano até os pentecostais mais loucos. Eu respeito quem pula, quem roda. Sabe por quê? Às vezes tem gente que não tem nada dentro de casa, só sabe chegar num culto e adorar, e você tem que respeitar o coração dessa pessoa. Uma vez eu estava num lugar, o pastor me chamou, tinha uma irmã rodando, e ela estava com o vestido todo manchado. O pastor me chamou, eu estava dirigindo um culto nessa igreja, às segunda-feira. Ele falou: para ela, por favor, Albert. E eu ia parar, só que depois o Espírito Santo falou comigo assim: essa mulher está sem nada dentro de casa, essa mulher, o marido dela foi embora, e ela está expressando a sua alegria, dando lugar. Se você parar ela ali, ela vai entrar em depressão. E eu fui até ela e perguntei: seu marido está em casa? Ela falou: não, ele foi embora. E o que você veio fazer? Eu vim aqui hoje dar um culto, porque ele é minha esperança. Se eu paro aquela mulher só por causa de um paradigma, de uma igreja, de um dogma, a gente tem que respeitar todos os níveis. Então, respeitando a direção e a visão de cada local, eu acredito, isso é coisa minha, não precisa você acreditar. Eu acredito que quando eu estou no ambiente adorando esse rei, ele se move a meu favor. Eu acredito em mundo espiritual, eu acredito porque eu vivi. Entraram 2 caras armados dentro de um culto em 2003 para me matar dentro de uma igreja, com revólver. A arma não foi apontada para você, foi para mim. Então eu acredito, porque eles não me enxergaram, não me mataram. Então você pode não acreditar, porque o assunto é metafísico, mas eu acredito porque eu vivi, porque eu transitei por esse mundo metafísico louco. Então eu acredito, quando eu estou no lugar adorando, glorificando o Rei da Glória, o mundo espiritual se move a meu favor. Eu acredito nesses barulho doido de glória, de aleluia, que Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Eu tenho essa fé, eu tenho essa dinâmica, eu tenho essa crença, que quando eu estou adorando, glorificando esse Deus. Agora, ano retrasado, a NASA ficou tonta porque soltaram um ônibus espacial, e o ônibus espacial subiu e explodiu, e eles estão estudando, canalizando uma ideia, descobriram que tem um ponto interessante para soltar o ônibus espacial. Fica em São Luís do Maranhão, no Brasil. E agora o Elon Musk está mais alegre, porque agora ele conseguiu construir um foguete que vai conseguir dar ré. É loucura tudo isso.
é muita coisa para nossa cabeça limitada. Como que um homem constrói e pensa tão longe assim? Agora, quer ver uma coisa? O avião, ele passa, o ônibus espacial, o foguete, ele passa, Christian, Caio, você que é muito inteligente, eu gosto de você, você puxou o teu pai. O ônibus, ele passa por um estado chamado Uranus. É o primeiro céu, você vê nuvem, você vê sol, você vê as aves passando, os aviões passando. O ônibus espacial ultrapassa e chega. Ele chega no segundo estágio, chamado Mesorânio, que é o estado escuro nebuloso. Segundo eles, aterrissa na Lua, e eles ficam encantados. Nós construímos um ônibus que atinge os dois céus do mundo, o Uranus e o Mesorânio. Agora, quer ver uma coisa louca? Diga glória a Deus. Pelo amor de Deus, essa igreja crê em poder, né? Ela ficou muito fraco, ficou parecendo que a gente é de outro lugar, a gente é um ser meio doido, a gente não bate bem da cabeça não, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então diga glória a Deus. Isso, desse estilo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quando você dá um glória a Deus, ele ultrapassa essa telha, que eu já vou profetizar aqui, e só pega quem acredita, um belo e um lindo de um rebaixamento, entende? Um fundo aqui incrível, madeirado preto, e umas luzes saindo daqui. Que isso? É isso mesmo. A gente quer sofá bonito, quer casa bonita, e para a igreja qualquer coisa? Não, aqui vai ficar bonito e lindo. Quando você dá um glória a Deus, ultrapassa essa telha, chega, Caio, no Uranus, passa pelo Uranus, chega no Mesorânio, só que o teu glória passa a telha, passa Urânio, passa Mesorânio e chega no Esporânio, que é o trono de Deus. Isaías diz que o trono de Deus se move aonde tem adoração. Ele olha e diz: o endereço é Rua dos Canários, 541. Tem um povo me adorando. Aquela lá está sem pagar as contas. Aquele está com problema no casamento. Aquela perdeu tudo. Aquela não conseguiu pagar o cartão. Mas olha como me adora. Ele não me adora pelo que eu estou dando, adora pelo que eu sou. Você nasceu para adorar a Deus, o Rei da Glória. Quer ver uma coisa? Salmo 24, os anjos de dentro diz: Jesus fica 40 dias aqui, na sua ascensão, quando vai chegando: levantai-vos, ó porta, ó vossa entrada eterna, porque aí vem o Rei. Aí os anjos de dentro dizem: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó porta, ó vossa entrada eterna, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jeová Sabaote. Ele é o Rei da Glória. A gente confunde o inimigo. A conta está atrasada, eu estou dando glória. O carro ficou ruim, eu estou dando glória. A porta fechou, eu estou dando glória. Uracalabassuri me candaracalai. Dariassuri me candarai. Pensa num povo doido, é a gente. Você sabia
que a adoração que você tem lá atrás constrói coisas que você não imaginava no futuro? Quantas vezes tinha um monte ali atrás, ó. Lembra desse monte? Eu e Ricardo oramos muito lá, né? Eu, Ricardo e Cristiano. Diversas vezes, eu e Cristiano fomos andando a pé para aquele monte lá. Eu e Cristiano ia para lá, 7 horas da noite, você ia de lá, 11 horas, meia-noite, lembra daquele monte? E o Cristiano orava assim: Senhor, honra os meus filhos que estão chegando, faz dele um baluarte. Eu lembro que o Cristiano falava assim, o Cristiano usava uma expressão que eu falava, eu ficava assim querendo ouvir, porque eu não sabia falar direito. Eu falei, quando ele falava, eu vou falar isso depois pregando. Aí ele falava assim, faz dele flecha na mão os Javas. Eu via falando, nossa, que legal. Ele falou, faz isso, faz isso, faz isso. Os anos se passaram, parece que tudo estava perdido. Olha os meninos aí, gente. Gente, eu fico doido com isso tudo, eu perco noção. Tem coisas que você fez lá atrás, o tempo, os anos passaram. Daqui a pouco vai vendo tudo começando a ser construído, tudo acontecendo. A vida é uma semeadura. Você pode escolher o que planta, só não pode escolher o que vai colher. Entende? Então, meus queridos, por que não falar dos evangelhos? Por que não viver os evangelhos? Eu não sei, o tempo já acabou, né? Por que a gente não vive isso? São os evangelhos. São eles. Uma vez eu li um livro do Billy Graham, As Bem-aventuranças. Ele descortina o livro em mais de quase 200 páginas. Eu comprei na Avon por R$20. Sobre o Mateus 5, bem-aventurado, os pacificadores. Aquele livro me desconstruiu todinho, porque a gente faz tudo ao contrário de Mateus 5. E aí você vai ver que quando eu adoro o Rei da Glória, o céu se movimenta, as portas se abrem. Você nasceu, você foi escolhido por Deus. Quer ver uma coisa? A Isabelle está aí? A Isabelle, cadê? Está vendo ela ali? Eu me lembro que eu vim aqui pregar e Deus me entregou algo para ela. Tem um ano isso já. E Deus me deu algo acerca de uma depressão. E aí, mais ou menos isso. E ela começou a chorar e depois você falou como Deus te usou. Só que eu tinha que ir para um outro bairro ministrar, né? E fui embora. E aí você vê uma menina dessa aqui fazendo isso tudo aqui, se mover todo, tudo isso aqui, você fala assim, mas você não sabe o que está sendo construído para a pessoa hoje está se tornando o que é. Rompeu com luta, rompeu com dores, rompeu com depressão, rompeu com a guerra, atropelou tudo e acreditou que Deus ia fazer. Sabe por quê? Nunca é sobre o que está acontecendo de bom para você estar aqui. Se fôssemos adorar só porque está tudo dando certo, irmãos, Davi foi lá, jejuou para o menino morreu. Depois que o menino morreu, o que ele fez? Continuou jejuando? Não, agora bota a roupa e continua sendo. Não dá para ficar agora de luto de novo. Agora a vida continua. Entende? A vida é curta, irmão, para a gente ficar aqui fazendo festa para o luto. Não dá para ficar eternizando o luto, cultuando o luto. Não dá para ficar cultuando a minha dor, cultuando a minha dificuldade, cultuando a porta fechada, cultuando, ai, eu estou aqui, eu perdi, eu estou sozinho, Deus me deixou, eu fiz tudo errado, eu namorei errado, eu casei errado, olha aí o tempo vai passando, 1, 2, 4, 5, 10, 20 anos, para de cultuar esse problema, dá um bico nesse problema aí, pelo amor de Deus, você nasceu para romper, rapaz, você é coroa da criação. Se olha no espelho, você está linda hoje. E não tem ninguém feio na igreja não. Hoje tem marroquina, tem progressiva, tem de tudo. Até eu estou mais arrumadinho, mais bonitinho, ó, o cabelinho ajeitadinho, né? Uma roupinhazinha, deu uma melhorada, irmão. Eu falei, meu Deus, está todo mundo muito bonito perto de mim. Meus filhos são muito bonitos, minha mulher parece uma Barbie. Se eu não melhorar, vai dar ruim para mim. Então não tem ninguém feio não, feio é o diabo, que não tem como voltar para o lugar de adoração. Ele está lutando para te parar porque você é um adorador. É tão magnífico isso tudo que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido desde o ventre do seu pai.
Você foi escolhido por Deus, por Ele. Você nasceu para brilhar, o brilho nasceu, a glória de Deus. Por isso que diz lá em Coríntios, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência desse poder seja de Deus e não de nós mesmos. Você não faz nada, você não é nada, você não canta nada, você não faz nada. Uma vez eu fui pregar num culto, e aí a menina chegou e ela pegou o microfone, olhou para o cara e falou, sol menor. E ela, e a voz subiu, cantou. Ela cantou igual a tua esposa, só que tua esposa tem graça, tem unção. A menina cantou, mas a voz subiu. Tua esposa está aí? Subiu. Eu lembro dela, isso aí, eu esqueci o nome dela quando eu morei lá, quando estava no Renata. E ela subiu, falei, nossa, caraca, que voz é essa? Aí veio um menino veio cantar, o menino cantou, irmão, a vozinha do menino, coitadinho, mas tão ruinzinha. Mas ele cantou e a igreja foi tomada, mas tomada mesmo de uma glória, mas tão grande. Eu falei, Jesus, não entendi nada, ele não é para tu entender mesmo não. Esse menino aí é adorador. Aí eu falei, quem é esse menino? Ele falou, é órfão de pai e mãe, mora com a avó, fica o dia todo orando, lendo a Bíblia. E ele gosta de brincar. Aquele tio dele brinca com ele na rua, brinca de pique-esconde, brinca de piquetar, faz isso. E toda vez que ele tem uma oportunidade, ele gosta de cantar esse louvor. Eu falei, entendi. Ele não está cultuando a luta nem a dor, mas está cultuando o seu Criador. E aí, a voz é diferente. Quer ver uma coisa? Vem cá, Caleb, sobe aqui. Diga assim, eu fui escolhido. Não, faz conta, diga, eu fui escolhido por Deus. Eu fui ungido por Deus. Porque não é só o pastor que é ungido, não. A igreja é ungida por Deus. Ser sacerdócio santo de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E não é um véuzinho da sua casa, da cortina, não. É um véu de quase 18 metros de altura, 18 centímetros de espessura, grosso. E não tinha divisão nele. Ele se rasgou de alto a baixo. Sabe por quê? Para nos dar acesso. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Davi foi escolhido desde quando? Desde o ventre. Ele foi escolhido por quem? Quem foi que apresentou ele para Deus, para Samuel? Foi quem? Foi Deus, porque Jessé falou o quê? Jessé apresentou a quem? Aí ó, grandão, bonitão, vai Eliabe, vai Abinadab, vai Samar. Aí Davi está olhando, cara, esse cara tem jeito de rei, esse cara tem atitude de rei, é rei. Deus falou, não é ele não. Passou mais o quarto, passou o quinto, passou o sétimo. Até que falou, tem mais ninguém não? Tem um, mas não tem jeito não. Está bem longe, está cheirando a ovelha, cuidando das ovelhas, é pequeno, não tem muito não. Nós não vamos se sentar na mesa enquanto ele chegar. Por quê? Porque você acha que vai conseguir entrar naquela empresa? Porque teu amigo vai te indicar. Pare de ficar preocupado com as apresentações humanas. Pode ficar tranquilo que o próprio Deus te encarrega de te apresentar. Esse dia o cara me ligou e falou assim, Albert, quem te indicou para pregar na Itália? Eu falei, foi o Trovão. Falei, Trovão nem pregou ainda na Itália, meu querido. Eu fui receber um camarada no aeroporto, ele gostou de mim, falou, tu já foi para Lisboa? Ele não, então tu vai para Lisboa ano que vem. É desse jeito. Eu não fiz nada. Quem me apresentou para o pastor lá de Lisboa foi um amigo que mandou buscar no aeroporto. E o pastor gostou de mim e me levou para lá. Eu preguei em 3 igrejas. Quando eu vi, eu preguei em 26 igrejas em Portugal. Tá entendendo? E quem foi que abriu porta para você? Que negócio de abrir porta? Quem abre é Deus, rapaz. Quem fica preocupado de ficar não sei o que, é Deus que faz. Se ele quiser, ele vai abrir. Só que o camarada não viu. Quando eu estava aqui na rua, levando cesta básica, no Vale de Quitionha com o Ricardo, eles não veem isso. Eles só querem aplaudir o teu momento, mas não sabem da tua história, da tua dor, da tua depressão, da tua guerra, da tua indecisão de ir ou não ir. Aí quando chega o teu momento, fica dizendo, puxou o saco, alguém ajudou. Quem te ajudou foi Deus. Quem te apresentou foi Deus. Ele, eu vou vir aqui pregar Marcos 4, eu não entendi mais nada. Ele é meu filho. Davi foi ungido rei. Quem apresentou ele foi o próprio Deus. Deus que apresentou ele. Foi Deus. Quando ele chegou, ele falou, esse aí é rei. Porque por Jessé, quem seria eram os seus filhos, os maiores. Mas Deus não estava conformado com eles. E o próprio Deus buscou. Deus aguarda, vai embaixo da cama, espera a sua neurazinha acabar. Está com um probleminha? Está com depressãozinha? Vai embora. Daqui a pouco ele vai lá e te busca.
tu vem mais machucado, mais quebrantado, mais cético, já não acredito nisso, não acredito naquilo. Deus está dizendo, não é mesmo, não acredito em nada não. Daqui a pouco ele manda um vento, tu volta a acreditar em tudo. Você é garoto, perto de Deus, para dizer que não sou mais isso, não mais. Quem é você? Você é um embrião na terra. Deus é tão grande, pega assim e fala, meu filho, já eu vou fazer um trato com você. Deus manda um vendaval, manda uma enfermidade, volta a crer na oração, volta a crer no milagre, volta a crer no poder, volta a crer no batismo, na glória, na unção. Aí Davi foi ungido rei. Ele foi ungido rei na frente de quem, meu filho? Fala com vontade. De toda a família dele. Quantos anos ele tinha quando foi ungido como rei? 17. Então ele foi ungido rei aos 17 anos diante da sua Família. Depois ele é ungido rei a segunda vez. Com quantos anos? 30. Com 30. Aonde ele foi ungido com 30 anos? Hebrão. E quem foi que viu ele sendo ungido em Hebrom? Parte de Israel. Parte de Israel vê ele sendo ungido como rei em Hebrom. Depois ele é ungido a terceira vez. Com quantos anos? 37. E aonde ele foi ungido? Em Jerusalém. E quem foi que viu ele sendo ungido como rei? Toda a nação. Tá esperando o quê? Marco Feliciano vem aqui pregar? Camila Barros? Se tu não for edificado com a pregação de uma criança, tá ruim pra gente. Eu vou tentar parafrasear o que o Caleb está pregando. Quando você é ungido a primeira vez, a unção tem que começar a reverberar, a glória tem que começar aonde? Aonde tem que começar o seu chamado? Começou aonde? Na casa? Na casa do pai dele. Quem foi que viu ele sendo ungido como Toda rei? a família dele. Então, só o cara prega, todo mundo aplaude, e tem mulher dizendo assim, queria ver esse homem lá em casa. Ele podia dar um microfone para ele de presente, um púlpito, porque é bom demais ver ele. Porque em casa ele não é nada disso que vê no altar. Queria comprar um microfone, um Shure, última geração, dar na mão dela. Porque cantando é uma maravilha, mas não consegue trazer essa canção para dentro de casa. Entende? Então tem que começar primeiro em casa, com a sua canção de vida, com a sua canção de pregação. Começa dentro de casa. Depois, o texto diz que parte de Israel vai ver em Hebrom. E depois, o texto diz que é ungido de Jerusalém, toda a nação o vê. Obrigado, filho. Então, Deus te ungiu, Deus te separou, Deus te escolheu. Você foi ungido por Deus. Você foi chamada por Deus. Eu estou falando que Deus te ungiu, Deus te amou, tu está assim. A gente aqui é um povo mais animado, né? Não é isso? Quarta-feira tem jogo. Se o Flamengo fizer um gol, duvido que tu fique assim. Se o Vasco fizer, tu vai ficar assim olhando. Gol do Vasco. Caramba, gol do Vasco. Se o Botafogo fizer, nossa, eu tenho um amigo lá, né? Amigão mesmo, liga pra mim todo dia, conversa. O Júnior Santos. Eu tô falando com ele, ó, afina a tua vida aí, meu irmão. Cuidado com isso daí, olha o que Deus está fazendo contigo. Aí tu vai ficar quarta-feira vendo o teu time fazer gol, o meu time é o tricolor. Tem algum tricolor aqui para me ajudar? Ah, tem. Aí tu, quando teu time faz gol, tu fica assim? Eu tô dizendo assim para você, Deus te ungiu, Deus te chamou. Aí tu tá assim, quarta-feira tu não vai fazer isso. Quando teu time fizer o gol, tu levanta, dá bico na cadeira, luta com o que for, grita alto. Eu tô dizendo que Deus te ungiu, Deus te separou, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te chamou do ventre. Agora não fura as etapas. A vida é feita de escada. Para você chegar no 40º degrau, começa pelo primeiro. Ninguém começa grande. E para chegar lá em cima, o vento é grande. Se tu não tiver estrutura para o vento que vai ter lá em cima, vai dar ruim. Eu vou fechar. Eu vou voltar aqui um dia se me convidar e vou pregar esse texto de Marcos capítulo 4. Então, o texto, eu vou fechar isso aqui só para você entender a escolha de Deus. Qual é a maior estrela do mundo? Quem lembra? Qual é a maior estrela do mundo? É o sol, né? Mas, como eu fiquei muito curioso com essas coisas, porque quem me fez ser um pouquinho curioso é aquele rapaz que está ali, repito de novo, Cristiano Alves de Oliveira. A maior estrela do mundo não é o sol.
Eu estou falando isso, irmão, para a glória de Deus, mas é isso mesmo que eu estou dizendo. A esposa dele é testemunho do que eu estou falando aqui. É ele que me ensinou muita coisa mesmo. Não é pouca, não. Muita coisa mesmo. A gente fomos para o trem junto, evangelizamos. Ele me ensinou a evangelizar, me ensinou a amar vidas, me ensinou a cuidar de alma. Entende? Hoje você veio isso, mas você não sabe quem semeou tempo. Ele e o pastor Ismael de Souza. E aí, a maior estrela do mundo não é o Sol. A maior estrela do mundo se chama VY Canis Majores. Ela é maior do que o Sol 650 vezes. Então o Sol é muito pequeno perto da VY Canis Majores. Mas quem foi que Deus escolheu para brilhar sobre a terra? O Sol. Mas se eu fosse Deus, eu escolheria a VY Canis Majores para brilhar sobre a terra. Porque a VY Canis Major é a maior estrela do mundo. E a gente sempre tem a tendência de escolher quem é maior para ser aquilo que tem que ser. Deus não trabalha com quem... Entendeu? Deus não trabalha com quem é maior. Deus trabalha com quem Ele quer. Deus trabalha com quem se coloca na brecha. Deus trabalha com quem se apresenta e diga: eis-me aqui, na portaria, eu estou visitando, no sol quente, eu vou. Oração que vai ter aqui, eu estou. Candidatos para batismo, eu quero. Ensaio, eu quero ensaiar, eu quero participar da peça. Eu não estou preocupado se eu vou pegar microfone, se eu vou pregar, se eu vou cantar. Eu quero servir. E é tão interessante isso, que o sol brilha sobre o dia e a lua sobre a noite, mas eles não brigam para ver quem brilha mais. O sol trabalha brilhando, aí quando chega no crepúsculo, ele diz assim: agora é sua vez, lua. Aí a lua brilha. Quando ela acaba, chegando ali em torno de 5 da manhã, aí começa a clarear. Aí a lua diz: eu brilhei, é a tua vez, sol. Brilha. Não estão brigando para quem brilha mais. Está uma guerra de estrelismo na igreja, para quem prega mais, quem faz mais. Tu não faz nada, não é nada, se Deus não tiver sobre a sua vida. Deus te escolheu com um propósito. Tu foi ungido por Ele, consagrado por Ele para coisas grandes. Deus não te chamou para transitar lá fora. Deus não te chamou para ficar lá fora. É tão interessante que dentro da VY Canis Major cabe 3 bilhões de terra dentro dela. Olha o tamanho dela. E ela não foi brilhar sobre a terra. Quem brilha é o sol. Deus escolheu o sol e não a VY Canis Majores. Deus escolheu você. Albert, mas eu não sei falar direito. Ele te escolheu. Albert, eu não tenho um jeito para isso. Ele te escolheu. Eu estou cheio de problema. Ele que te escolheu. Não reclama comigo. Foi Ele. Diga para quem está do seu lado: eu não tenho mania de fazer isso, mas vou fazer. Deus te escolheu. Mas fala profetizando, não fala só repetindo não. Deus te escolheu. Olha para ele e diga: Deus te escolheu. Tu vai correr de um lado para o outro, Ele vai te achar. Tu vai para cá, Ele vai te achar. Tu vem para cá, Ele vai te achar. Tu chega para cá, Ele te acha. Tu entra aqui, bota tudo escuro, Ele te acha. Não tem como se esconder dele. Se eu fizer minha casa no Seol, ali tu estará. Se eu for ao mais profundo do oceano, tu ali estará. Se eu for ao mais alto do monte, tu ali estará. Não tem como fugir de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem aqui ainda não entregou sua vida a Jesus?